Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. E para darmos início a este assunto, deixe-me levantar uma única questão para fazer você refletir. E se Jesus não tivesse derrotado a morte após a crucificação? Se Jesus não tivesse ressuscitado, o que exatamente teria acontecido? Repito, se Cristo não tivesse derrotado a morte, alcançando a ressurreição dos mortos, o que exatamente teria acontecido? Você sabe a resposta para essa questão? Não? Então, me acompanhe exatamente através da leitura do Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 28, para entrarmos no assunto propriamente dito. Disse Cristo: Saí do Pai e entrei no mundo. Agora, outra vez eu deixo o mundo e retorno para o Pai. Como assim, outra vez eu deixo o mundo? Por acaso, Cristo não esteve uma única vez sobre a face da terra? A resposta é não, meu amigo. Ele mesmo disse: Saí do Pai e entrei no mundo. Outra vez eu deixo o mundo e retorno para o Pai. Pergunta: quantas vezes Cristo derrotou a morte alcançando a ressurreição? Resposta, biblicamente falando, uma única vez. Isso significa que as outras vezes que Cristo esteve no mundo, ele não derrotou a morte. Repito, Cristo derrotou a morte uma única vez, alcançando a ressurreição. Estamos falando biblicamente. Isto testifica que as outras vezes que Cristo esteve no mundo, ele não havia derrotado a morte, pois Cristo alcançou a ressurreição uma única vez. Aí você vai afirmar, mas e agora, Darley? Como que isto é possível? Resposta se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 18, onde está escrito: Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou e tenho poder para reavê-la. Cristo não precisa alcançar a ressurreição. Você está enganado, meu amigo. Ele espontaneamente entrega a vida dele e ele tem poder para reavê-la, não para ressuscitá-la. Talvez você não tenha compreendido as Escrituras. Veja, no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. Aqui está Deus, sim, o próprio Cristo, dando a sua vida. Quando um ser humano nasce, ali está o Espírito de Deus, se tornando carne. Porém, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz: E o pó volta à terra e o Espírito volta a Deus. Ali está Deus, reavendo a sua vida novamente. Quando o pó retorna ao pó, Deus, ele recupera a vida que ele havia concedido ao homem. É isto que estamos falando. Morte e ressurreição. O Espírito de Deus, por assim dizer, entra no mundo dos mortos. Ele encontra a morte. Sim, porém, ele ressuscita ao Espírito retornar a Deus. Repito, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Sim, Deus envia o seu Espírito para que um ser humano seja criado. Quando um ser humano é criado, ali Deus perde a sua autoidentidade espiritual através do corpo. Pois a inconsciência de Deus, através do corpo, é a morte do Senhor. Mas quando o pó retorna ao pó, Deus recupera a sua vida. Ele entrega a sua vida de livre e espontânea vontade para que um ser humano venha à existência. E ele tem poder para reaver a sua vida, pois quando o pó retorna ao pó, automaticamente o Espírito retorna a Deus. Nisso podemos entender porque no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, diz: Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Quem desce dos céus é o Espírito de Deus, não o homem Jesus. O homem Jesus nunca desceu dos céus. Até porque no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 16 a 17, está escrito: Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Naquele momento, os céus se abriram e Jesus, aqui da terra, olhou para o alto e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Então Jesus, aqui da terra, ouviu uma voz dos céus que disse: Este é o meu filho amado. O filho amado não era Jesus. O filho amado era aquele que estava descendo dos céus, pois Jesus, olhando aqui da terra,
ele viu o céu se abrindo. Então ele viu o Espírito de Deus descendo dos céus. Então esta voz disse: este Espírito que está descendo dos céus é o meu Filho amado. Não estamos falando de Jesus, pois Jesus nasceu uma única vez, mas Cristo sempre esteve presente desde o princípio da fundação do mundo. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, está escrito: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não Jesus. Estamos falando do Espírito que Jesus viu descendo dos céus. Quem sai do Pai e entra no mundo é o Espírito de Deus. Quem retorna aos céus é o Espírito de Deus. Prova disto que no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 17, está escrito: ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus é que permanece para sempre. Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Aquele que permanece eternamente é aquele que faz a vontade de Deus. Agora veja exatamente quem é que faz a vontade de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, está escrito: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Disse Jesus: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, disse Jesus, é quem realiza essas obras. Quem estava fazendo as obras através de Jesus era justamente o Espírito de Deus que ele havia recebido lá no batismo. É este Espírito de Deus que nós chamamos de Cristo, é que permanece para sempre, pois somente este Espírito de Cristo é quem realiza as obras através do homem. Repito, ora, o mundo passa assim como a sua volúpia, entretanto aquele que faz a vontade de Deus é que permanece para sempre. Disse Jesus que quem estava realizando as obras através dele era o Espírito de Deus, não ele, meu amigo. É este Espírito de Cristo que já estava presente nos profetas. É este Espírito de Cristo que estava desde o princípio da fundação do mundo sobre a vida dos homens. Este Espírito de Cristo permanece para sempre. Pois disse Cristo: eis que estou convosco todos os dias. Jesus não está aqui, mas o Espírito de Cristo se encontra exatamente no reino dos céus que está dentro de vós. Este Espírito de Cristo é quem permanece para sempre. Nisso podemos entender que nada tem a ver derrotar a morte com impedindo a morte do corpo, pois os corpos humanos retornam ao pó da terra, mas o Espírito de Deus, que é Cristo, é que permanece para sempre. Deus não derrota a morte, Cristo não derrota a morte, impedindo que o pó retorne ao pó. Isto é um grande equívoco, pois isto, tudo que ocorreu na cruz, serviu apenas para ilustrar o que acontece a nível espiritual com cada um de nós. Prova disto, que no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28, repito, disse Cristo: saí do Pai e entrei no mundo, agora outra vez eu deixo o mundo e volto para o Pai. Se estivéssemos falando da ressurreição de Jesus, não faria o menor sentido o corpo humano de Jesus ter sido ressuscitado para derrotar a morte. Repito, não faz o menor sentido, pois as outras vezes que Cristo esteve no mundo, ele nunca havia derrotado a morte, alcançando a ressurreição do corpo, meu amigo. Pois você não derrota a morte, Cristo não derrota a morte, impedindo que o corpo retorne ao pó. Até porque no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 11 ao 13, está escrito: o Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito Santo enviado dos céus. Assim como ocorreu com Jesus, recebendo o Espírito de Deus lá no batismo, já havia ocorrido no passado, até porque nada novo que se faz debaixo do sol, tudo que se fez se torna a fazer. Prova disto é que se repetiu o que havia acontecido em relação aos profetas com Jesus, e o mesmo ocorreu lá no Pentecostes, onde os apóstolos receberam o Espírito Santo enviado dos céus. E não estamos falando de alguém ver um espírito descendo sobre as nuvens, pois o céu se encontra dentro de você, meu querido amigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 20, diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este Espírito de Cristo, que realiza a obra do Pai, é que permanece para sempre. O homem Jesus retornou ao pó da terra. O homem Jesus
nunca subiu aos céus, e eu irei provar mais à frente. Mas, por enquanto, vamos se reter à leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27, onde disse Paulo: Ora, vós sois o corpo de Cristo. Assim como o homem Jesus foi o corpo de Cristo, assim como os profetas foram o corpo de Cristo. Por acaso, tem algum apóstolo vivo até hoje? Não. O que ocorreu com o corpo de Cristo? Retornou ao pó da terra. E o próprio Espírito de Cristo é quem subiu aos céus, não o corpo, pois o corpo de Cristo é apenas as vestes que o Espírito de Deus está se utilizando para existir neste lugar. Pois Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação visível do Espírito de Deus, meu amigo. Então, como assim salvar o corpo de Cristo? Como assim este corpo humano alcançar a ressurreição? Você está equivocado, meu amigo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sim, nós somos o templo de Deus, nós somos o corpo de Deus. Prova disso que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito: Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós. Pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí. Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano? Sim, este corpo humano é o corpo de Deus, é o corpo de Cristo. Por acaso, o corpo de Cristo não morre? Por acaso, os corpos dos apóstolos foram elevados aos céus? Por acaso não foi só o corpo de Jesus? Por acaso, somente o corpo de Jesus era o corpo de Cristo? Por acaso nós não somos o corpo de Cristo, o templo de Deus? Este não é o corpo de Deus? Diz a palavra que sim. Então, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, está escrito: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Por que Deus estaria interessado em salvar o corpo se você não é o corpo? Você é o Espírito do Deus vivo que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13, está escrito: O meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois o pó retorna ao pó e o Espírito retorna a Deus. Como assim derrotar a morte do corpo? Não, meu amigo, você não é o corpo. Deus não é o corpo. Cristo nunca foi um corpo humano, meu amigo. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, para variar, está escrito: Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro ser humano e o último. Todos os seres humanos são Deus em manifestação. Você não concorda com esta afirmação? Veja o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Contraria as escrituras, se você quiser. Mas isto não irá mudar em nada, pois está escrito: Eu sou o alfa e o ômega. Declara o Senhor Deus, não sou eu que estou afirmando. Disse Deus: Eu sou aquele que é, que era e o que há de vir. Todos os seres humanos são Deus em manifestação. Deus é o primeiro ser humano e o último. Por acaso, todos os corpos hão de ressuscitar para entrar nos céus, sendo que a carne não se aproveita para nada? Você está aguardando a ressurreição da carne para derrotar a morte? Não, meu amigo. A morte é derrotada em vida. Veja o que consta. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 11. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viste subir. Então, nisto podemos entender porque o sistema religioso está aguardando a volta de Jesus. Mas não foi Jesus que veio do céu. Quem veio dos céus foi o Espírito de Cristo que veio sobre o homem Jesus que estava aqui na terra. Você não concorda? Você está aguardando o homem Jesus? Você crê que o homem Jesus vai retornar dos céus? Mas o próprio Jesus afirmou que o reino dos céus está dentro de vós. Como ele poderia sair de dentro de você de uma forma a se exteriorizar do lado de fora? O reino dos céus está aqui, meu amigo. Repito, este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viste subir. Disse Cristo: Eis que estou convosco todos os dias. Se Cristo está com você, como ele poderia sair de um outro céu se o reino dos céus está aqui? Você ainda não entendeu? Veja o que consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, para você entender este mistério. Disse Paulo:
Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. A mesma descrição de Jesus. Paulo alcançou a ressurreição e ascendeu aos céus. Mas espera aí. Paulo nem mesmo havia passado pela morte física. Então, o que foi que ressuscitou? Como poderia o apóstolo Paulo, humanamente falando, estar assentado com Cristo nos céus, se humanamente falando ele estava muito bem vivo aqui? Esta é a mesma descrição de Jesus. Não estamos falando que o homem Jesus subiu aos céus, pois Jesus não se identificava mais através do corpo, senão através do Espírito. Disse Paulo, se antes nós conhecíamos Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Cristo não é a carne, senão o Espírito do Deus vivo que desce dos céus, pois ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que de lá desceu. Quem desceu foi o Espírito de Cristo. Não existe a menor possibilidade de Deus derrotar a morte do corpo. Sim, meu amigo. Prova disso é que no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 27, está escrito: e assim, como está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, está ordenado aos homens morrerem uma única vez. Agora veja que curioso, que interessante. Repito, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo, Deus nos ressuscitou com Cristo. Isso significa que Paulo já havia passado pela morte. Então, a partir de agora, Paulo não poderia mais morrer. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, está escrito, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo. Não só Paulo, como os outros apóstolos já haviam passado pela primeira morte, então eles não poderiam mais morrer. Mas no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47, para piorar a situação, está escrito, em verdade, verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Isso significa que os apóstolos não poderiam mais morrer, pois eles já haviam passado pela ressurreição. E está ordenado aos homens morrer uma única vez. Se eles já haviam ressuscitado, é porque eles já haviam passado da morte para a vida. Então eles já possuíam a vida eterna aqui na terra. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, está escrito, eu lhes dou a vida eterna e eles nunca perecerão. Os apóstolos haviam recebido a vida eterna e não poderiam mais morrer. Eu te pergunto, tem algum dos apóstolos vivos caminhando por aí? Vá em alguma igreja ver se o apóstolo Paulo está lá, ou Pedro, ou algum dos apóstolos, e você verá que nenhum dos apóstolos estão aqui. Pois a ressurreição não é da carne, meu amigo. A ressurreição é do Espírito. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. É o Espírito que desperta na carne, e não a carne que ressuscita lá no cemitério. Então, Cristo não derrotou a morte ressuscitando o corpo de Jesus. Muito pelo contrário, Jesus é quem derrotou a morte, quando ele passou a se reconhecer através do Espírito e não mais através do corpo. Pois disse Cristo, eu sou a ressurreição e a vida. O despertar da consciência espiritual de Cristo no homem é a ressurreição do homem. Você não derrota a morte ressuscitando lá no cemitério. Você derrota a morte percebendo exatamente quem você é. E isto ocorre em vida, pois quem crer e for batizado será salvo. No batismo ocorre a conversão. O homem dá lugar a Cristo. Por isso vemos Paulo afirmando, exatamente, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive através de mim, pois Cristo é a vida do homem. Morte e ressurreição acontece com o despojamento do corpo da carne. Quando você dá lugar à pessoa de Cristo, ali ocorreu a ressurreição de Cristo no homem, e não a ressurreição da carne lá no cemitério. Repito mais uma vez para finalizar. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28. Saí do Pai e entrei no mundo. Outra vez deixo o mundo e retorno para o Pai. É sempre o mesmo Espírito de Cristo entrando no mundo e retornando para o Pai, pois o pó retorna ao pó e o Espírito retorna a Deus. Deus derrota a morte de qualquer maneira, você despertando na carne ou não, o Espírito irá despertar na eternidade. Pois, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, recapitulando, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou e tenho poder para reavê-la. Deus concede a sua vida para que o corpo seja criado. Porém, uma vez que o corpo retorna ao pó, espontaneamente a vida retorna à fonte. Eu tenho poder para reaver a vida que eu concedo a vocês. Pois o corpo é apenas a vestimenta do Espírito de Deus.
pois é o próprio Deus que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo.